Pai do Senhor a todos. Amém. Qual que é o motivo de nós estarmos aqui hoje? Alguns acham que eu vim para pregar. Não, eu só vim para agradecer. Alguns acham que eu vim porque o Senhor tem uma palavra de Deus para minha vida. Sim, também. Mas mais do que isso, é porque o Senhor é na minha vida. E apesar das dificuldades, e apesar das tribulações, nós continuamos aqui, firmes e fortes, esperando o dia que o céu vai se rasgar. E nós, com um alarido, nós veremos os mortos ressuscitar primeiro. E depois nós encontraremos com Jesus nas nuvens. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, gostaria de convidar vocês a abrir vossas Bíblias, ligarem vossas Bíblias, né? Na carta que Paulo escreve à cidade de Corinto, para não errar o nome. Pior, depois olha lá na Bíblia do Vitor lá, pastorzão. O senhor vai ficar feliz. Nós descobrimos ontem que em inglês é Corinthians mesmo, gente. Está escrito na parte em inglês. A Bíblia do Vitor é inglês, português. E não está escrito Corinthians, gente. Falei, ô Jesus, tem misericórdia. Amém, irmãos? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, o verso 24, e os teens aí já tem né, de onde já tiveram um pedacinho, né? Os teens. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Amém? Tá ali? E vai nos dizer, deixa eu só... Depois você volta, Kleiner. É que tá muito perto, gente. Vai, né? Vigiar e orar. Vai que eu me tropeço aqui tudo. 1 Coríntios 9, 24 vai nos dizer assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira para que o alcance. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois assim como eu corro, não corro como coisa incerta. Mas assim como combato, não combato como socando no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha perder a minha salvação. Amém? Alguns vai ver ali que o último eu troquei, né? Que eu não venha perder, não venha ser reprovado, não venha perder o meu lugar, não venha ser desclassificado. Mas eu troquei por salvação, porque esse é o grande objetivo do crente. Amém? Ajuda lá, Vinícius. Amém, irmãos? Irmãos, aqui vamos pegar o contexto aqui, né? Desse capítulo da primeira carta aos Coríntios. Paulo está alertando os coríntios. Veio uma questão a Paulo sobre algumas práticas da cidade de Corinto que poderia vir a estar ferindo a santidade da igreja. Em uma delas em específico era a questão de comer carne. Lembrando que a cidade de Corinto era uma cidade pagã, onde boa parte dos animais que eram abatidos naquela cidade eram abatidos em cerimônias religiosas a deuses pagãos. Como nós sabemos, não devemos comer carne oferecida a outros deuses. Porém, Paulo vai falar, e aí a igreja levanta essa questão, Paulo fala, gente, nós somos libertos disso. Mas o que come, come para a glória de Deus. E o que não come, não come para a glória de Deus. Mas todavia, Paulo vai levantar
um gancho. Ele vai falar: todavia, nós devemos nos precaver em algumas atitudes nossas, para que os mais fracos não venham cair na fé por causa das nossas atitudes. E fazendo esse alerta, ele vai falar: eu me fiz de fraco para com os fracos, me fiz de louco para com os loucos, para adaptar melhor a pregação do Evangelho, para que ninguém se perca. E aí, trazendo esse exemplo, ele vem e chega aqui onde nós lemos, que é onde eu queria compartilhar com vocês e descrever aqui. Hoje, essas 2 semanas aqui, está acontecendo um evento mundial, lá em Paris. Quem sabe que evento está acontecendo lá? O quê? Olimpíadas. Olimpíadas, porque eram os jogos lá na época de Paulo, de Jesus, já tinha as Olimpíadas do tempo antigo, né? Agora os Jogos Olímpicos modernos. Só que os Jogos Olímpicos daquela época era realizado na cidade de Olímpia, era mais formoso, mais belo, mais bonito, né? Mas tinha tipo assim a série B, né, dos Jogos Olímpicos, que era os jogos em Corinto. Tinha os jogos. Corinto era uma cidade muito atlética. Corinto era uma cidade que levava, todos conheciam, todos gostavam de ver aquilo. E Paulo, quando ele fala que ele se fez de louco, se fez de fraco para ganhar, ele usava as coisas do cotidiano para ganhar as pessoas, para pregar o Evangelho. Provavelmente, enquanto ele estava na cidade de Corinto, deve ter acontecido algum desses jogos. Quem aqui ficou feliz com os ouros que o Brasil ganhou? Semana passada, com a Bia. Essa semana com a Rebeca. Foi legal, né? Muito bacana. A grande questão aqui, como ele fala: quantas pessoas passaram pelas classificatórias para se classificar para a Olimpíada? Quantas pessoas chegaram lá, aí teve mais uma classificatória para ir para a final? E aí chega na final, tem mais uma competição. E quantos ouros que sai por competição? Apenas um. Na época lá de Paulo, não era uma medalha, era uma coroa. Quem é que já ouviu aquela expressão? E fulano recebeu os louros da vitória. Vem da premiação desses jogos, que era um arranjo, tipo uma coroa, feita com as folhas de louro. Então você recebeu os louros da vitória. A questão é o quê? Quanto tempo será que dura um arranjo de louro assim? Passa alguns meses, alguns anos, acho que não chega a ano, né? Um arranjo de louro. O que vai acontecer? Porque é um vegetal, sem cuidado, sem nada, o que vai acontecer? Vai estragar. Mas os atletas, quanto que um atleta hoje, vamos pôr no dia de hoje, mas vamos trazer essa leitura, né, para o dia de hoje. Quanto que um atleta não se prepara para ganhar aquela medalha? Que vai durar algum tempo a mais, alguns séculos a mais do que uma folha de louro, mas ela não é eterna, uma hora vai se dissolver os elementos. Mas quanto que ele não se prepara para competir? Quanto que ele não se esforça? Quanto que ele não se abstém de muitas coisas? Quanto que ele não se isola? Aqui nós temos alguns atletas na igreja, né? Hoje não tem ninguém nenhum aqui, né? Tem só os amadores, né? Aqui, né? Mas temos atletas na igreja. Quantas coisas eles são privados de fazer na vida particular deles para exercer com mais afinco e obter o resultado que eles querem. Nós temos aqui o Vinícius, um dia ele confessou para nós, ele era bodybuilder, gente, aquele povo que... Por isso que ele é grandão, assim, ele é grandão de lado, assim, né, de músculo, né? De Arthur, nem tanto. Aí um dia ele falou que ele tinha uma caloria lá certa para comer, acho que era 10, né? Daí ele falou: gente, tinha hora que você não aguentava mais comer, você pegava nojo da comida. Para um gordinho falar que pega nojo da comida, eu falo: meu Deus do céu, como um negócio desse? Mas ele falou que eu tinha que bater
obrigatoriamente aquela quantidade de caloria para o meu treino render. Senão eu não conseguia fazer o treino que eu precisava fazer. Então, um atleta de ponta, de performance, ele tem que se abster dos seus prazeres, da sua vida social. Ele tem que preparar o corpo e a mente dele única e exclusivamente para aquilo. E eles fazem tudo isso por algo que vai se desfazer. Por algo que é legal, é bacana. Eu também curti, gente, também me alegrei. Não estou criticando, não. Também me alegrei. Mas é passageiro. É passageiro. Quer ver uma coisinha aqui? Quem é que lembra do Aurélio Miguel? Vocês não lembram do Aurélio Miguel? O pastor Vinícius ficou ali meio na dúvida. É o primeiro ouro do judô brasileiro. Viu? Quase ninguém lembra. E quanto esse homem não se preparou, e quanto ele não se absteve das coisas, quanto ele não concentrou, quanto ele não fez para ganhar aquela medalha. E glória a Deus, merecedor, foi lá, combateu o bom combate, né? E venceu. Vocês já pegaram a referência, né? Do combate. A questão é o quê? É que o atleta faz tudo isso. E Paulo pega falando, então, nós também temos que fazer isso. Porque nós como cristão, na nossa vida espiritual, nós temos que combater, como ele vai falar depois lá para Timóteo, né? Combati o bom combate, entreguei a carreira, guardei a fé. É uma disputa que nós temos. Eu costumo brincar dizendo, mas é verdade, é uma brincadeira, mas é verdade. Quem não sabe que está em guerra já está perdendo. Pastor, eu estou em guerra. Tá, filho. Abriu o olho, acordou, abriu o olho, Satanás já está ali, já te tentando te derrubar, tentando já te dar um ipom naquele dia, já te puxar a guarda ali, já te imobilizar ali no pecado. Gente, eu falo de mim, pensa um trabalho que me dá para me tirar da cama, pensa um gosto de dormir. Aí você já tem que usar aquelas manobras assim, já levanta, já põe uma música, já dá uns glória a Deus, já começa a gritar. Minha filha que fala, já fala, Duda, 6h20, tá na hora, bora, Francisco. E já começa a gritar e vamos. Porque todo dia Satanás tenta nos parar. Nós estamos numa disputa. A Bíblia vai dizer que, que a salvação é tomada à força. Irmãos, eu não estou dizendo que as obras vão nos salvar. Mas as obras é um grande reflexo de que nós somos salvos. A salvação é por Cristo. E aí abre um gancho que nós estávamos disputando, abri um parênteses aqui para explicar. Nós estávamos disputando o torneio evangélico de futebol suíço. Vocês acreditam que foi o melhor time da primeira fase? Ganhamos todos, mais gol, menos vazado, o melhor, tudo. Passamos para a próxima fase, perdemos 2-1, saímos do campeonato. Se esforçamos, vamos. E um time que passou como o pior da chave deles. Tomamos um gol de bobeira, perdemos o jogo. Nós queríamos ganhar, mas não foi, mas não era garantida. Já a luta que nós temos contra Satanás, essa sim já é uma luta ganha.
Porque ela não depende do meu e do teu esforço. Ela foi ganhada na cruz do Calvário. A questão é o que nós estamos fazendo com isso? Porque essa coroa aqui que Paulo fala, que é incorruptível, ela vai ser trocada por uma coisa. O que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Obrigado, pastorzão. Só que aí lá em Apocalipse vai falar que aquele que permanecer fiel até o fim receberá a coroa da vida. Só que o que é permanecer fiel até o fim? É ficar com a tua cruz ali, ó, agarradinho. Cada um. Eu gosto de falar, Deus deu uma vida para cada um, que é para cada um tomar conta dela. Jetro fala lá, tem uns homens que é para cuidar de 100, tem uns homens que é para cuidar de 500, tem uns que é para cuidar de 10, mas tem uns que é só para cuidar dele. Que se cuidou dele, ó, já fez um grande trabalho por ele. A questão é que nós podemos fazer muitas coisas aqui. Mas se nós não entregarmos verdadeiramente ao senhorio de Jesus, que como diz lá em Romanos 9, todo aquele que crê no coração e confessa com a tua boca que Jesus é o Senhor. Nós gostamos de usar a palavra Salvador, né? Mas não, Paulo está falando, é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, automaticamente nós somos servos. E o servo questiona a ordem do Senhor? O servo obedece. A questão é o que eu sou muito dono de mim mesmo. Eu sou muito o filho pródigo. Pai, dá a minha parte aí da herança aí, que eu sei o que é melhor para mim. Eu vou fazer aqui do meu jeito. Nós não queremos nos sujeitar ao senhorio. Só que eu pergunto, nós não queremos nos sujeitar ao senhorio de Jesus. Mas aí nós pegamos, e aí nós temos um desejo do nosso coração. Esse ano, pastor, eu quero ir para a praia. Aí eu economizo. Aí, né, um povo que gosta mais de se exibir, né, começa a fazer academia, né? Para ficar com um corpo mais, vai na praia, né, vai querer um corpo mais, né, um shape melhor, né? Aí começa a fazer planos, aí começa a corta aqui, aí corta ali, aí se programa aqui, aí tira aqui, e aí move céus e terra para aquilo acontecer. Da mesma forma que os atletas se programam, né? Tem o ciclo olímpico, né? 4 anos a pessoa se programa, escolhe as competições, escolhe a alimentação, escolhe o exercício, escolhe um treinador às vezes para melhorar o rendimento, para que no final ocorra a coroa. Só que nós nos planejamos assim também para com a nossa vida com o Senhor. Nós também falamos, Senhor, precisa ajeitar aqui, precisa ajeitar aqui, precisa um pouquinho mais de oração aqui, um pouco mais de leitura da Bíblia ali, um pouco mais de compaixão aqui, um pouco mais de responsabilidade aqui. Esse pensamento helenista da cidade de Corinto, dos gregos em geral, levou uma praga no cristianismo, que é a separação entre o secular
e o divino. Aonde eu tenho a minha vida secular, e aí eu vivo do jeito que eu quero viver na minha vida secular. O que eu quero conquistar na minha vida secular. E aí no dia de culto eu vou e visto a minha roupa de crente. E aí eu venho para a igreja para reverenciar o divino. Passo as minhas 2 horinhas aqui. E aí eu pego, saio e tiro a minha roupa de crente e volto para a minha vida secular. Tem como um atleta chegar assim e falar assim: eu vou viver do jeito que eu quero, durante a semana, durante o dia, durante o mês. E agora eu vou vestir minha roupa de atleta e vou disputar a Olimpíada. Tem como fazer assim? Tem como eu falar, eu vivo do jeito que eu quero, como tudo, de repente agora eu vou fazer um exercício. Pastor Vinícius aqui é meu testemunho. Pastor Vinícius falou: Pastor Márcio, você vai trabalhar, você vai participar do torneio evangélico? Eu falei: Pastor, vou não. Tô com medo de me dar um treco no meio do campo. Tô tão ruim da saúde que é perigoso. E olha que eu jogo no gol, gente. Nem correr, preciso correr direito. Falei: vai me dar um treco dentro do campo. Tem como eu levar uma vida sem fazer exercício, sem comer direito, sem me preparar? E aí de repente fala assim: vamos disputar o campeonato, vamos. Tem como? Não tem, gente. Eu tenho que me preparar para aquilo. A questão é que quando nós viemos para Cristo, a gente quer separar a nossa vida secular da nossa vida no ambiente cristão. Quem que já ouviu a expressão? No mundo espiritual as coisas funcionam assim. No mundo físico as coisas funcionam assim. É uma coisa bem falada. Quero falar um segredo para vocês: não tem diferença, tá? Nós estamos no físico, mas o espiritual está aqui envolvido, aqui, tudo junto aqui. Tem uns anjos aqui, tem uns demônios aqui. Pastor, tem demônio dentro da igreja? Filho, tem demônio no céu. E cuidado, abre parênteses. Tem demônio que levanta a mão, dá glória a Deus, oferta e ainda fala que foi o melhor culto. A questão é o quê? Paulo chegando no fim, ele vai falar o quê? Eu me esbofeteio. Eu não corro sem direção. Eu não luto como alguém que sai lutando ao ar. Eu tenho um objetivo. Eu tenho algo traçado. Quem aqui tem promessa de Deus? Se você não tem uma, nós vamos arrumar uma para você agora aqui, ó. Quem não tem, levanta a mão aí, que nós vamos arrumar uma para você. É sério, gente. Todo aquele que crê e confessar Jesus será salvo. Então você tem uma promessa na tua vida, que um dia Ele virá te buscar e vai te levar para morar no céu. Que é melhor promessa que essa? Mas cada um foi chamado segundo um propósito. Cada um foi chamado para exercer algo nessa terra. E talvez seja igual eu estou aqui agora, falando. Mas talvez seja lá onde você foi colocado para estar exercendo aquele trabalho. Que você pode simplesmente ir lá, bater o cartão, fazer as suas obrigações ali, né? Virar as costas e ir embora. Na hora de dar horário, bate o cartão. O Rafael não vai, né? Ele bate o cartão em casa. Mas vale também. É que ele faz home office. E aí bateu o meu cartão, vira as costas e vai embora. Ou você pode usar aquilo ali como seu campo missionário, como um lugar de servir com excelência. Mostrar para as pessoas que tem uma maneira certa, segundo a Bíblia, de fazer aquela função. De ajudar as pessoas, de servir as pessoas. Pegar o Éder aqui de exemplo. Está na frente aqui já?
O Éder é mecânico. Você imaginou se o Éder... Um dia, gente, vou pegar um exemplo de uma coisa que aconteceu. Pode? Lá do parafusinho, lá no caninho. O Éder montou um motor certinho, bonitinho. E aí começou a ouvir um barulho, aí não estava subindo o óleo. Gente, o homem desmontou o motor 2 vezes e montou de novo. E não achava o defeito. Aí foi, bateu, foi. Até que ele achou o defeito. Era um parafusinho. Como que é o nome lá do negócio? Na linha da pressão de óleo. Também não sei o que é, mas é um negócio que impediu o óleo de jogar nas válvulas em cima do motor. Resumindo, se a pessoa liga o carro e sai, ia quebrar todo o motor. Ele já tinha feito o serviço. Ele refez o serviço e refez de novo o serviço. Mas aquela família, isso poderia ter acontecido a 1 quadra, ou poderia ter acontecido numa rodovia a 110 por hora. E se me quebra um motor numa rodovia a 110 por hora? Vocês entenderam que onde vocês estão é para servir alguém? Pastor, mas lá é o meu trabalho, onde eu sou remunerado e trago o sustento para minha família. Glória a Deus por isso. Que no seu serviço de adoração ao Senhor lá, adorando o Senhor, mostrando a glória de Deus, revelando que pode ser feito de uma maneira excepcional, Deus ainda te deu a graça de ser remunerado por isso. Só que para isso nós temos que entender os nossos lugares, nos esforçar, nos renunciar. Porque é muito gostoso. Eu fiz. Eu posso. Eu sou o melhor. Só que Paulo, nessa questão que ele vai falar, eu corro para um alvo objetivo. Eu luto contra o meu próprio corpo. Por que ele lutava contra o próprio corpo? Para que, tendo eu pregado aos outros, não venha eu ser desqualificado, não venha eu perder a minha salvação. Quem lembra daquela passaginha? Jesus contando que fechou-se a porta e as pessoas começaram a bater. E ele falou: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu preguei, várias pessoas foram... Nós até fez uma piadinha, né? Aí vai estar o Joãozinho passando e fala assim: ó, eu preguei pro Joãozinho, o Joãozinho foi convertido. Aí Deus vai olhar e vai falar assim: olha que do Joãozinho eu lembro, mas você, aparte-se de mim, que eu não te conheço. Spurgeon falou uma frase que me bateu quando eu vi essa mensagem dele. Tem muita gente na igreja com medo de ir para o inferno, que não vai para o céu. Vocês entenderam? Tem muita gente dentro da igreja com medo de ir para o inferno, mas não vão para o céu. O que ele quis dizer com isso? Que não é o medo do inferno que nos salva, mas sim o amor a Deus. Não adianta eu vir aqui cumprir todos os ritos da carteirinha com medo de ir para o inferno, mas sim eu amar a Deus, e amando a Deus eu o respeito, e amando a Deus eu sigo os ensinamentos dele, e amando a Deus eu sigo conforme ele quer. E sim, como um atleta que abre mão de várias coisas da sua vida, sim, eu também tenho que abrir mão de várias coisas da minha vida para continuar correndo para o alvo, continuar lutando contra a minha carne, lutando contra os meus desejos, como um lutador lá de jiu-jitsu lá que tem todo dia que
que escapar dos golpes de Satanás. Que, como eu já disse até aqui mesmo, já falei, Satanás não tenta ninguém com chuchu. Nunca vi ninguém falar assim: ai, que vontade de comer uma sopa de chuchu. Vocês já viram alguém com uma vontade dessa? Eu nunca vi. Agora fala assim: vamos caçar uma costela? Já parece, ó, já saiu até um glória. Vamos assar uma costela já, né? Vamos fazer uma bisteca, né? Já até ouriças, aqui, o povo que não jantou aqui, as lombrigas já deu aquela, né? Satanás não vai tentar a gente com coisa que não é interessante, com coisa que não dá prazer. Ao contrário, ele vai tentar a gente com coisas que nosso corpo quer, com nossos desejos, que vai alimentar os nossos desejos. E sim, eu tenho que ter uma luta diária comigo mesmo e falar: vamos fazer o que tem que ser feito. Fizeram aqui, né, o tema da mensagem, medalha da salvação. É um trocadilho, né, com a coroa da salvação. Que nós vemos perceber isso. Nós estamos numa disputa. Porque a gente fala, né, em Cristo nós somos mais. Em Cristo nós somos mais. Tem como ter vencedor sem ter disputa? Para ter vencedor tem que ter uma disputa. Alguém tem que perder. Tem alguém que está disputando ali. E todo dia essa disputa vem ao nosso encontro. Mas como Paulo, nós vamos prosseguir para o nosso alvo. Não vamos sair correndo desesperados para qualquer canto. Mas não, vamos correr para o nosso alvo. Como Pedro andou sobre as águas, enquanto ele estava olhando fixo em Jesus. Quando ele desviou o olhar, afundou. Porque perdeu o foco, o caminho, aonde deveria chegar. Que nós venhamos, como Paulo, nos esmurrar. Sim, irmãos, eu sou o meu maior inimigo. Porque Satanás tenta, mas quem toma a decisão de aceitar ou não sou eu. Que eu me esmurre a cada dia mais e mais. Por quê? Porque é muito legal eu estar pregando aqui, estar compartilhando aqui a palavra, eu estar aqui com vocês e tudo, e glória a Deus. Muito bacana, muito legal. Mas eu posso correr o risco se eu não corro para o alvo que é Jesus. Se eu não batalho contra a minha carne todo dia, eu corro um grande risco de ser desqualificado nessa competição. E aí, quando ouvir aquela buzina da chegada, que alguns conhecem como alarido, eu posso não ser selecionado para estar para o céu. A grande questão do Evangelho, irmãos, não é o que eu vou ter nessa terra. Você quer ser rico, quer ser milionário, quer ser próspero nessa terra? Tem um monte de coisa que na Bíblia ensina para nós fazermos. Tem um monte. Mas Evangelho não é para isso. Tem um monte de ensinamentos bíblicos sobre isso. Mas Evangelho é morar no céu. A minha batalha diária não é para mim me enriquecer, mas para continuar com o meu nome escrito no livro da vida. Claro que se por misericórdia Deus quiser me enriquecer também, glória a Deus por isso. Mas que se isso for atrapalhar a minha salvação em Cristo, que a parte de mim, Senhor. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal.
Cada um aqui tem uma escolha individual e imparcial. Por que individual e imparcial? Individual, porque eu não posso escolher por você. Eu não posso escolher nem pelos meus filhos. Eu falo aqui para os adolescentes, eu falo assim, ó, Deus não tem neto. Quem aqui sabia que Deus não tem neto? Os adolescentes sabem. Eu já falei para eles. Deus não tem neto. Deus só tem filho. Então, eu sou filho de pastor, eu sou filho da irmã do Coque, eu sou filho... Meu irmão, você vai ter que ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. Se arrepender dos seus pecados e se converter ao senhorio de Jesus na sua vida. E aí você vai se tornar também um filho de Deus. Mas isso é individual. E imparcial é por quê? Porque não pode ser parcialmente. Quarta e domingo eu sou crente. Segunda, terça, quinta, sexta e sábado eu saio por aí. Não, é imparcial. Você tem que ir aqui, ó. É uma decisão imparcial. Eu não posso ser metade aqui, né? Que os crentes mais antigos lembram, né? O crente Raimundo, né? Um pé na igreja. Vocês não querem entregar a idade de vocês, né? Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé. Não pode ser parcial essa decisão. Tem que ser imparcial. É isso. Como diz o Senhor, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. A grande alegria que eu tenho no meu coração, o louvor quiser já vir se arrumando. A grande alegria que eu tenho no meu coração é que em cada momento da minha vida, principalmente naqueles momentos mais doloridos, Deus me traz uma história bíblica, um versículo, uma parte, para me dar sustentação. E eu, quando chego perto daquilo de novo, eu uso aquele ensinamento, aquele versículo, aquela leitura, para me fortificar de novo. Porque como diz lá em Romanos 5, né? A tribulação traz a paciência a perseverança, e a perseverança a esperança. E depois que você passou pela esperança, vem a tribulação de novo. Paciência de novo. Perseverança de novo. E esperança de novo. E a tua fé é renovada. De glória em glória. De fé em fé. Às vezes nós queremos aquele milagre extraordinário. E eu também quero. Até tem uma brincadeira. Agora já dá para fazer a brincadeira que um monte de gente já sabe, né? Quem é que já viu um paralítico andar? Quem gostaria que entrasse um paralítico aqui, a gente orasse e ele começasse a andar? Quem gostaria? Quem quer ser o paralítico? Ué, vocês não querem que a gente ora e um paralítico ande? Quem quer ser o paralítico? Nós precisamos de um paralítico para nós orarmos. A questão é que a gente quer grandes milagres, a gente quer grandes manifestações, grandes maravilhas, mas nós não entendemos o preço que alguém tem que pagar para aquele grande milagre, que a igreja inteira vai glorificar, que aquela pessoa passou. Então vamos nos atentar às pequenas lutas do dia a dia, as pequenas conquistas do dia a dia, porque nós não vamos ser medidos naquele grande dia pelas grandes obras, pelos grandes avivamentos, pelas grandes convenções, pelos grandes milagres.
mas nós vamos ser julgados pelas pequenas obras que nós não negamos a nossa fé, pelas pequenas decisões do dia a dia que nos fez permanecer de pé no Senhor. Essas Olimpíadas que está acontecendo agora, acho que domingo acaba, né? É 2 semanas, né? Acho que domingo acaba. E aí começa um novo ciclo olímpico. Só que a dedicação dos atletas acaba domingo? Não acaba. Eles prosseguem lutando para melhorar, para se aperfeiçoar, para que o que ganhou prata nesses jogos possa ganhar ouro no próximo. O que não se classificou para a final, que se classifique. E nós, o que nós vamos melhorar para amanhã? Qual que vai ser o meu bom dia amanhã? Porque, como eu falo, é muito gostoso ser crente aqui no domingo e na quarta-feira à noite, é maravilhoso. O duro é segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã é hora de provar ser crente mesmo. Que as pequenas conquistas do dia a dia, daqueles pequenos pratos, não os manjares que Satanás nos oferece, mas dos pequenos pratinhos deliciosos que ele vem a querer nos oferecer, a gente vença eles. Um desses versículos que tocaram muito a minha vida, não vou contar a história inteira, porque é grande. Mas foi um momento muito difícil, quando eu estava na construção civil ainda, trabalhando. Eu tive um problema, erro meu, tá? Foi erro meu. E deu um problema e eu fiquei sem dinheiro. Eu não conseguia pagar os meus funcionários. O que eu fiz? Dispensei todos. E eu passei 1 mês trabalhando na obra sozinho, porque eu não tinha como que eu ia contratar alguém para me ajudar, se quando chegasse a quinzena eu não tinha como pagar eles. Responsabilidade. E o erro era meu mesmo, tá? Eu calculei errado a obra e deu um erro. E aí um dia eu estava muito angustiado, falei, pô, aquele crente, né? Jesus, eu oferto, eu dizimo, Senhor, eu sou fiel na tua obra. E aí Deus chegou para mim e falou isso: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, segundo o meu propósito. É segundo o propósito de Deus, não sobre o meu propósito. E eu confesso para os irmãos que eu me desviei por 2 semanas, porque eu não via nada de bom naquele dia. Naquele dia eu falava: Senhor, minhas contas tá tudo atrasado. Eu que sempre gostei de ter as contas em dia certinho, tá tudo atrasado. Meu cartão já bloqueou, tô usando o cartão da minha mãe. Não tenho como pôr alguém para me ajudar a trabalhar. Tô trabalhando de graça. Melhor, tô pagando para trabalhar porque eu não ia receber, eu não tava recebendo. Então, combustível, as coisas, eu tinha que sair do meu bolso. O meu bolso não, do cartão da minha mãe já tava, né? E eu desesperado, falei: Senhor, eu não estou vendo nada de bom aqui. Como todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam, então eu não te amo. Então tudo que eu vi foi uma mentira. E durante 2 semanas eu fiquei uma luta interna minha.
Como Paulo aqui fala, ele se esbofeteando, eu comigo mesmo lutando, e Satanás querendo pôr na minha cabeça: você não ama Deus, então nada vai dar certo na tua vida. Não adianta, como eu disse, não é o medo do inferno, mas é o amor a Deus que nos leva para o céu. Até que se passou 2 semanas, e aí Deus falou: eu tenho um outro propósito para sua vida. Não é esse, mas você tem que aprender a viver com escassez. Você tem que aprender a viver sem controlar a tua vida. Você tem que aprender a viver na minha dispensação. E hoje, 5 anos depois desse acontecido, porque foi justamente no mês de agosto de 2019 que isso aconteceu. Quantas vezes eu me achei desesperado, olhando para os lados e falava: Senhor, cadê esse caminho reto que eu tenho que seguir para te achar? Só que a tribulação gera perseverança. A perseverança gera experiência. E a experiência gera esperança. Então hoje, quando eu olho para os lados e não vejo nada de bom acontecendo na minha vida, eu sei que o Senhor já me tirou de outras situações desse jeito. Isso aqui não está na mensagem de hoje, que eu programei, mas aqui é para dizer para alguém que está aqui: se você não está achando nada de bom na tua vida, se você não está encontrando nada que vale a pena você sorrir, se quando eu fiz aquela pergunta no início, o que você tem para agradecer, você falou: eu não tenho nada para agradecer, eu quero te dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E mesmo que os olhos carnais nossos não achem bondade nisso, saiba que está te forjando, que essa situação está te preparando para o verdadeiro propósito que Deus tem na tua vida. Quem que tem calo na mão? Quem que tem calo? Baixa só um pouquinho. Vocês sabem o que é um calo? Como se forma um calo? O processo do calo. O calo, primeiro você machuca a mão, aí você machuca de novo, aí você vai e machuca de novo. Aí uma hora teu corpo torce ela e fala assim: pô, não precisa fazer uma camada ali mais dura ali, porque ele usa muito aquilo ali. Não precisa criar uma força, uma resistência naquele local, porque senão ele vai continuar se machucando toda hora. E aí gera o calo. Sabe essa dificuldade que você está passando? É Deus te calejando. É Deus criando uma casca mais firme, mais rígida, para suportar aquilo que Deus tem na tua vida. Como eu disse, todos nós ia ficar muito contentes se nós orássemos e um paralítico levantasse. Mas só o paralítico sabe o preço que foi pago para nós dar aquele glória a Deus. Essa dificuldade que você está passando é para glorificar o nome do Senhor. Quando você passar, vai falar assim: como que você passou por isso? Aí você vai falar assim: nem eu sei. Vai fazer que nem o endemoniado de Gadara lá, né? Mas ser aquele endemoniado que ficava lá, agora ser esse homem limpo, perfeito aqui. O que aconteceu? Eu encontrei o tal de Jesus, ele falou: seja liberto, eu fui liberto. E como assim? Não sei, só sei que foi assim. Eu era aquele lá, agora eu sou esse aqui. E a cada dia Deus vai te fortificar. Permaneça firme no Senhor. Oxalá que todos nós
Queira Deus que todos nós podemos falar que nem Paulo: combati o bom combate, entreguei a carreira e guardei a fé. Amém? Fica de pé, vamos orar. Para o bem daqueles que te amam, Jesus. Sim, Pai, obrigado, Senhor, Todas as coisas porque nós confiamos, Senhor, no Teu senhorio sobre nossas vidas. daqueles que te Muito obrigado, Senhor, por mesmo nós sendo fracos, o Senhor não nos abandonar. Muito obrigado, Senhor, que apesar das diversidades, o Senhor continua no controle de tudo sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por mesmo, Senhor, nós não achando saída, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é quem nos livra do mal, é o que nos permanece, que faz a gente permanecer